Olá a todas e todos. Hoje estamos aqui reunidos para mais uma aula, dessa vez agora sobre a função neuropsicológica da atenção. Vamos apresentar um pouco aqui a definição de atenção, os tipos de atenção, como ela se apresenta, alguns testes e as áreas cerebrais associadas à nossa função cognitiva da atenção. Bom, nessa primeira definição, eu trouxe aqui uma definição clássica de atenção, do William James, onde ele traz a definição de atenção como tomar posse pela mente, de forma clara e vívida de um entre vários objetos ou sequências de pensamentos que parecem simultaneamente possíveis. Então, a ideia de atenção aqui é a ideia de tomar posse da nossa mente. Sempre que a gente está pensando sobre alguma coisa, sempre que a gente está prestando atenção ou direcionando a nossa atenção para determinados estímulos, a gente pode pensar isso de uma maneira ampla sobre atenção. Sua essência é constituída pela focalização e pela concentração e pela consciência. Só o que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula é que existem vários tipos de atenção e várias formas de conceitualizar a atenção. Quando a gente fala atenção como um todo, fica um termo bastante abrangente e genérico. A gente vai poder apresentar melhor aqui os diferentes tipos de atenção. Trazendo uma definição mais contemporânea, mais atual, a atenção é um mecanismo pelo qual nos preparamos para processar estímulos, enfocar o que vamos processar, determinar quando será processado e decidir se demanda uma ação ou não. Toda vez que a gente, no nosso dia a dia, a gente precisa de atenção para realizar várias habilidades e várias atividades que a gente fez durante o dia. Por isso que a atenção é uma coisa que eu vou repetir algumas vezes aqui na nossa aula de hoje. A atenção ela é uma função cognitiva que ela é transversal a várias outras funções. Por que isso? Porque quando você vai falar de memória, você vai precisar de atenção. Quando você fala de funções executivas, você fala de atenção. Quando você vai trabalhar com habilidades visoconstrutivas, linguagem, você também vai precisar de atenção. Então, sempre quando você fala de funções mentais superiores, que é o que a neuropsicologia vai trabalhar, você vai precisar trabalhar sobre a atenção. Por isso é uma função chave e muitas vezes vai precisar ser avaliada, independente da queixa ou da demanda que o paciente apresente. Essa imagem aqui nos traz algumas ideias que a gente pode pensar diferentes tipos de atenção comumente. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode pensar naquela ideia de multitasking ou multitarefas, em geral associado às mulheres. Apesar de que tem estudos que questionam um pouco essa habilidade, se é que as mulheres são mais multitarefas do que os homens, ou se isso seria muito mais influenciado por um viés sociocultural. Mas essa ideia de multitasking, multitarefas, é de que a gente pode dividir nossa atenção em vários focos. E a gente vai discutir um pouco até que ponto isso é possível ser feito sem perder o desempenho na tarefa. Por mais que alguém fale assim, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não tenho uma diminuição do desempenho da tarefa. É preciso analisar com cuidado isso daí. Outras imagens como essa daqui, por exemplo, podem remeter muito mais a uma atenção mais concentrada, uma atenção sustentada, aonde você vai ficar prestando atenção em determinado estímulo durante um tempo. Ou essa daqui, que pode ser direcionada. O que é que você vai perceber primeiro? O que é que vai tomar posse da sua mente? O que é que vai lhe chamar sua atenção aqui nessa imagem? Hoje em dia, muito comum também, é discutido o conceito de atenção quando se trata de mindfulness, que está muito mais ligado a uma atenção de longo prazo, quando a gente pode pensar, por exemplo, aqui. Então, como eu vou manter o meu pensamento por tanto tempo? E aí o outro fica aqui só brincando, dinner, que é jantar o tempo todo. Uma tarefinha bem famosa, o livrinho famoso é Onde Está o Wall-E, onde a gente fala de um outro tipo de atenção, que aqui já seria mais uma atenção seletiva, onde você tem que encontrar exatamente um determinado tipo de estímulo em um campo, em uma imagem onde você tem muitos outros estímulos ao redor. Aqui são vídeos que você encontra no YouTube
né, onde, né, as pessoas aqui elas ficam jogando uma bola de basquete em geral, e aí é pedido que a pessoa conte quantas vezes essas pessoas jogam essa bola de basquete. E aí durante o vídeo aparece um macaco, um urso, ou um palhaço. Em geral aparece algum tipo de estímulo e várias pessoas relatam não ter conseguido prestar atenção ou não conseguiu perceber. E aí essa percepção está muito ligada a essa ideia de atenção, no sentido de não tomou a consciência, não tomou a mente aquele tipo de estímulo. Aqui é um paradigma, né, na tarefa de Stroop, que você também avalia um componente atencional, né, muito mais ligado ao controle inibitório das funções executivas, que a gente vai ver que está muito mais ligado a uma atenção voluntária, uma atenção executiva. Aqui uma outra imagem que pode remeter também a vários tipos de estímulos, onde é necessário a gente estar dividindo um pouco a nossa atenção. Então, aqui são só algumas imagens para ilustrar como esse conceito de atenção ele pode ser dividido em várias representações. Um dos fluxogramas que eu mais gosto para essa aula é esse daqui. Esse fluxograma ele resume bem tudo que a gente vai ver nessa aula. Tá? Então, quando a gente fala inicialmente aqui de atenção, né, esse grande construto, inicialmente a gente pode dividir ele em dois grandes sistemas. Primeiro, essa atenção voluntária ou executiva, que essa atenção aqui é aquela atenção que em geral é aquilo que a gente, né, no senso comum talvez chame o que é atenção. É aquela atenção em que a gente presta atenção, por exemplo, numa aula, a gente presta atenção numa televisão, ou em algum tipo de atividade que a gente esteja fazendo, aonde a gente pode ter outras coisas no ambiente que chamem a atenção, mas a gente vai tentar manter a nossa atenção, né, em um determinado foco. Esse tipo de atenção, em geral, ele tem um gasto energético maior, porque você internamente tenta direcionar sua atenção para um determinado tipo de estímulo. Uma outra grande divisão é a atenção involuntária. A atenção involuntária, como o próprio nome já diz, é aquela atenção mais que não envolve mecanismos tão conscientes. Tá? Então, na atenção involuntária, ela exige menos gasto energético do ponto de vista do funcionamento cognitivo, e ela pode ser representada por duas grandes habilidades, como o alerta e o nível de consciência ou o nível de orientação. O nível de alerta, por exemplo, a gente pode pensar, de repente você está aqui assistindo essa videoaula, de repente você ouve um barulho aí na sua casa, um barulho forte ou um barulho diferente que você não está acostumado. Automaticamente, ou seja, involuntariamente, a sua atenção vai para aquele determinado estímulo. Veja que isso fala muito mais do seu nível de alerta. E aí o indivíduo ele pode estar ou alerta ou às vezes também chamado de vigilância, onde o indivíduo ele pode estar hipovigil ou hipervigil. Por exemplo, em caso de transtorno de ansiedade, a pessoa está em alerta o tempo todo. Qualquer tipo de estímulo ela está focada olhando. Ou, por exemplo, ela pode estar hipovigil, às vezes está bebeu muito, né, está sob efeito de algum tipo de droga, acontece as coisas no ambiente e ela não consegue nem captar, ou não está nem aí, ou não consegue, não direciona a sua atenção para aquele tipo de estímulo. Então isso daí fala muito desse tipo de atenção, que é muito mais o nível de alerta. O nível de consciência e a orientação também está ligado a essa atenção mais involuntária e fala muito mais, por exemplo, aquele estado quando a gente está mais sonolento, quando a gente acabou de acordar ou quando a gente está indo dormir. A gente pode ter alterado o nosso nível de consciência. Às vezes pode estar ligado também a pessoas que estão em estado de coma em diferentes graus, ou orientação no tempo e no espaço. Às vezes não sabe que dia é hoje, não sabe que mês estamos, não sabe a capital do nosso país, por exemplo. Ou seja, está muito mais ligado a processos mais automáticos. Esses dois grandes sistemas que eu estou falando aqui inicialmente, né, que seria o sistema involuntário, que está ligado ao alerta e o nível de consciência e orientação, ele envolve muito mais sistemas de áreas parietais e áreas do tronco encefálico. Ou seja, não envolve tanto áreas frontais. Você vai envolver mais áreas aqui dessa parte do cérebro, que é uma área, o lobo parietal é uma área que ela integra vários estímulos sensoriais
ela está muito próxima do tálamo. O tálamo está bem aqui no meio e ele recebe todas as informações sensoriais, com exceção do olfato. E aí o lobo parietal ele faz uma grande integração das várias informações perceptivas que acontece no nosso funcionamento do cérebro, assim como áreas do tronco encefálico, que está muito mais ligado ao nível de consciência. Então, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente tem um sistema, que é o sistema ativador reticular, que faz essa modulação do nosso sistema de atenção. Então, quando a gente está falando aqui desse sistema involuntário, a gente vai estar se referindo muito mais aos sistemas parietais e do tronco encefálico. Por outro lado, o sistema voluntário ou executivo é ele que se refere a um tipo de atenção que em geral é mais popularmente conhecida, como a atenção seletiva, alternada ou também chamada de dividida, ou atenção concentrada ou sustentada. Como eu já falei um pouco, esse tipo de atenção é aquela que a gente voluntariamente, intencionalmente, tenta prestar atenção, tenta focar a nossa atenção. Então, quando a gente fala, por exemplo, está assistindo uma aula, para você poder assistir a sua aula, você está tendo que trabalhar, executar muito mais ou exercer muito mais uma atenção voluntária. Porque provavelmente tem outras coisas que chamam sua atenção no ambiente, seu celular, alguém que passe, só que você vai tentar não prestar atenção nesses estímulos para ficar prestando atenção naquilo que você deseja. E aí a gente tem essa subdivisão aqui que a gente vai falar também um pouco mais à frente na aula. Mas a gente pode pensar, o próprio nome já ajuda muito a entender, né? A atenção seletiva é muito mais ligada, como eu dei aquele exemplo de onde está o Oli, onde você tem que direcionar o seu determinado estímulo para um ponto. A atenção alternada e dividida, né? A ideia de multitask, você fazer duas coisas ao mesmo tempo. O exemplo talvez mais usado hoje em dia, né? Dirigir, falar no celular, dirigir, digitar. Ou a atenção concentrada, que é aquela que você leva durante muito tempo, você tem que ficar respondendo. Esses dois circuitos, né? Esses três circuitos, na verdade, eles estão muito mais ligados a áreas do córtex pré-frontal. Ou seja, são áreas que demoram mais para se desenvolver do ponto de vista ontogenético, do ponto de vista do desenvolvimento. São áreas pré-frontais, e a gente vai ver que essas áreas, por elas demorarem mais para se desenvolver, do ponto de vista do desenvolvimento, é mais difícil crianças muito pequenas, a gente vai ver 3, 2 anos de idade, é muito mais difícil, por exemplo, para crianças pequenas, intencionalmente direcionar a atenção dela para um determinado estímulo, o que já é diferente quando você fala de uma atenção involuntária, que do ponto de vista do desenvolvimento já ocorre muito mais rápido. Vamos seguindo então aqui. Trazendo um pouco mais detalhes dessa definição do alerta. Então, assim, a gente detecta estímulos e mantém ao longo do tempo. Reagir rapidamente a um estímulo recorrente que é apresentado em intervalos regulares. Aquilo que você está aqui assistindo a aula, de repente você ouve um barulho em algum lugar, algo lhe chama a atenção, você ouve alguém chamando o seu nome, ou seja, você está ativando o seu nível de alerta. As áreas cerebrais muito mais ligadas ao locus coeruleus. O locus coeruleus é uma área no tronco encefálico, que a gente vai estar vendo aqui na própria imagem, e ele tem muitas vias ligadas também no lobo parietal. Os neurotransmissores muito associados à noradrenalina, que modula tanto áreas frontais como também áreas parietais. Aqui para a gente localizar mais ou menos o locus coeruleus, onde é que está, né? Veja aqui que há áreas no tronco encefálico. E veja que ele tem muitas vias, sistema límbico, né? Em geral você vai ter que ter, o nível de atenção está muito relacionado ao nosso sistema emocional, mas veja que ele se espalha por todo o córtex, principalmente aqui no córtex pré-frontal e aqui também no lobo parietal. A orientação, por exemplo, é quando a gente seleciona informações de entrada sensorial. Então, às vezes, quando a gente está cochilando, está quase dormindo, acontece às vezes alguma coisa no ambiente, a gente não consegue captar, né? A entrada sensorial não ocorre, é muito influenciada pelo movimento ocular, né? Para onde eu vou olhar, o que eu vou prestar atenção, isso está muito ligado a essa ideia de orientação. Isso está muito ligado a áreas frontais, ocular, lobo parietal superior e a junção parieto-temporal, né? Que está ligado a essa ideia de percepção e direcionamento da nossa atenção. Um outro tipo de atenção aqui é a atenção executiva, como eu falei um pouco. Envolve mecanismos de monitoramento e resolução de conflitos entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. Esse tipo de atenção é aquele tipo de atenção que exige um maior gasto energético. Por isso que a gente não consegue ficar muitas horas e horas e horas estudando, horas e horas e horas,
prestando atenção na aula, ou algo que exige muita atenção, porque esse tipo de capacidade de atenção, ao longo do tempo, ele vai diminuindo. A questão é quão rápido essa diminuição ocorre. Quando a atenção muda para um foco novo, então às vezes você está prestando determinado estímulo, você muda o seu foco, você está prestando atenção, daqui a pouco você vai olhar o seu celular, ou vai pegar um livro para tirar alguma dúvida, ou vai acessar um outro site, ou seja, isso está ligado a tarefas de atenção executiva. Áreas associadas aqui, veja aqui, ó, cingulado anterior, ínsula, córtex frontal e corpo estriado. Veja que são áreas principalmente subcorticais, por exemplo, cingulado, ínsula, ligados também ao nosso sistema límbico, tá? Áreas principalmente do córtex frontal e corpo estriado, que já está ligado a gânglios da base. Veja que os neurotransmissores mais associados a esse tipo de atenção é a serotonina e a dopamina. Se a gente for lembrar, a dopamina, por exemplo, está muito associada à sensação de prazer, bem-estar e reforço. Por isso que é tão importante que a gente goste de alguma coisa que a gente quer aprender, porque isso aumenta o nível de dopamina, aumentando o nível de dopamina, nossa atenção vai focar. Isso daí nessa aplicação mais para a área de educação, ou seja, se o estudante não gosta de um determinado assunto, não se identifica, não vê sentido daquilo, dificilmente ele vai conseguir prestar atenção, vai conseguir lembrar, memorizar, porque esse nível de dopamina vai estar baixo. Por isso que é importante, em vários momentos, a gente ter picos, né, ou momentos de prazer durante a aula, durante o aprendizado, porque isso vai favorecer a nossa capacidade atencional. Aqui, né, direcionando especificamente sobre as vias da dopamina, a gente pode ver principalmente aqui a área tegmentar ventral, você vai ter vias tanto para o sistema límbico, que a gente chama de via mesolímbica, como também a via mesocortical, né, que ela sai aqui do mesencéfalo e vai até o córtex pré-frontal. São vias associadas à dopamina, e a dopamina é muito associada a essa atenção mais executiva. Aqui a gente vê que as vias da serotonina elas são muito mais amplas, por isso também é muito comum a gente ver, por exemplo, hipótese serotoninérgica para tentar explicar a depressão. Claro que é uma hipótese limitada, mas a gente se observa em caso de depressão, a diminuição não é só isso, mas a gente observa a diminuição da serotonina e aí consequentemente a diminuição também da atenção. E a gente vê como a serotonina ela se espalha por diversas áreas do córtex. Tá? Por isso que ela também, esse tipo de neurotransmissor é muito usado para fazer tratamento de diversos transtornos mentais, né, ou desordens emocionais. Especificamente, aonde produz, né, a serotonina, o núcleo de produção é muito ligado a essa área aqui também, no mesencéfalo, chamado núcleos da RAF. Bom, como a gente já falou um pouco, eu vou trazer um pouco essas definições, né? A atenção dividida, né, da atenção executiva é focar em dois estímulos distintos, simultaneamente, processando as informações de maneira paralela e simultânea. Então, às vezes, você está aqui assistindo essa aula e você está ouvindo a conversa de alguém, ou seja, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não, como eu falei, dirigindo e olhando o celular. Todo tipo de tarefa que você divida a sua atenção. Em geral, isso diminui a nossa capacidade em algumas tarefas. Por mais que algumas pessoas percebam ou tenham uma percepção subjetiva de que não diminui, em geral diminui. Quanto mais automatizada uma tarefa for, diminui menos, tá? Mas à medida que essa tarefa vai automatizando, isso vai ficando mais fácil para fazer duas coisas ao mesmo tempo. A atenção sustentada é aquela atenção que acontece numa atividade contínua e repetitiva, quando a mente está focada em apenas um estímulo por um longo período de tempo. A gente vai ver algumas tarefas aqui para avaliar esse tipo de atenção. Em geral envolve alta complexidade, por exemplo, completar um exame de 3 horas, ou baixa, né, manter uma vigilância noturna, olhando o radar, né, um tipo de tarefa olhando o radar, olhando quando o estímulo aparece durante um determinado tempo. A gente pode pensar em atenção sustentável. E a atenção seletiva é aquela que você tem que direcionar a sua atenção para um determinado tipo de estímulo, né? Uma localização, enquanto ignora outros, né? As habilidades cognitivas específicas, como segmentação do discurso, memória operacional, inteligência não verbal, estão muito associados a esse tipo de atenção. Hoje em dia, né, há muitos testes de atenção, eles são computadorizados. Por quê? Os testes computadorizados, eles facilitam
O tempo de resposta é mais fácil de você medir o tempo de resposta e você minimiza o erro de correção. Em geral, tarefas de atenção dão um certo trabalho para corrigir e aqui a gente consegue diminuir um pouco esse tipo de tarefa, né? A possibilidade de erros. Três principais funções do sistema de atenção que a gente pode pensar é a orientação para estímulos sensoriais, ou seja, alguns estímulos sensoriais que captam nossa atenção, naturalmente a gente vai direcionar o nosso foco atencional. Detecção de sinais para processamentos conscientes, né? Lembrar, pensar sobre algo que surge na nossa mente. Manutenção de um estado de alerta e vigília, algum estímulo, né, sensorial que acontece, algo que ameaça no ambiente, automaticamente nossa atenção vai para lá. Orientação, né, como eu falei, conhecida como seleção. O alerta, que a gente já falou, que seria essa base biológica da atenção, né, quando a gente pode falar um alerta aumentado ou diminuído sob efeito de drogas, quando a gente está sonolento. O que é importante que a gente avalie também os aspectos qualitativos quando a gente vai fazer uma avaliação de um teste de atenção. Como é que o paciente se comporta, se ele, né, tem uma ansiedade ou tem uma pressa de querer responder logo, ou o contrário, ele acha que ele não vai conseguir, às vezes tem uma autoestima muito baixa, ou não compreende as instruções. Então esses aspectos qualitativos são muito importantes para que a gente possa direcionar a nossa atenção. Alguns déficits, por exemplo, só são percebidos em tarefas mais longas, né? Por isso que é importante às vezes que algumas tarefas durem 8, 10, 12 minutos, dependendo da idade da pessoa que está sendo avaliada. Então, o que a gente pode tentar avaliar numa tarefa, né, num teste de atenção dividida? Nas habilidades de responder mais de uma tarefa ou evento simultaneamente, isso seria um tipo de forma de avaliar a atenção, né, seletiva. Isso está muito ligado com a nossa experiência diária, onde a multitarefa ela é prevalente, onde a gente faz várias coisas, só que isso, em geral, diminui a nossa capacidade em alguma dessas tarefas. Quando a atenção é dividida, em geral, há uma queda no desempenho e aumento no tempo gasto da tarefa, porque a gente tem um span ou uma capacidade limitada de atenção. E aí, quando a gente está fazendo uma tarefa, a gente direciona esse nosso span atencional, essa capacidade de atenção para uma tarefa. Se a gente está fazendo mais de uma tarefa, esse limite, né, ele vai ser dividido. E tem efeito negativo na memória e resulta em um desempenho de memória pobre, ou seja, se a gente está fazendo duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, em geral a nossa memória ela vai ser prejudicada. Então, assim, quando a gente fala desses sistemas de atencionais, né, a gente pode, né, como eu já coloquei um pouco anteriormente, alguns sistemas de neurotransmissores da catecolamina, principalmente da região pré-frontal, quando você vai falar da atenção voluntária ou executiva, áreas estriatais e sistemas subcorticais, que apresentam rápida maturação, principalmente em bebês e pré-escolares. 5 anos, por exemplo, né, 2 sistemas atencionais se nos primeiros 5 anos, principalmente a partir dos 4 anos de idade. A gente pode perceber que crianças até 4 anos de idade têm uma maior dificuldade desse tipo de atenção que a gente fala, uma atenção mais voluntária, ou seja, de prestar atenção em um tipo de estímulo que demande socialmente. A partir dos 4 anos a gente já observa que isso já avança um pouco mais. A gente vai ter esse sistema orientador, né, que já acontece logo no primeiro ano. Então, por isso, quando a gente interage com o bebê, a gente chama: ei, fulano, aqui, ó, ei, olha pro brinquedinho aqui, ó, o coloridinho cai. O bebê, muitas vezes, ele vai direcionando a atenção, muito mais influenciada por aspectos sensoriais. E o sistema de controle superior, que aí já envolveria muito mais uma atenção executiva e áreas pré-frontais, eles demoram muito mais para se desenvolver, por isso que eles dependem muito mais de um input social e torna gradativamente dominante à medida que a gente se desenvolve. Então, o que a gente pode observar? A gente observa 2 padrões, né, na atenção sustentada. Em geral, lentidão num tipo de tarefa, que às vezes a criança ou o adulto ele é muito lento, mas também tem poucos erros, ou seja, ele não erra quase nada, acerta tudo, mas quando você vai olhar o tempo de resposta,
ou tempo para fazer a tarefa, isso também é indicado como uma dificuldade, né? Se é muito lento. Ou, às vezes, uma pessoa que ela é muito rápida, mas também tem muitos erros, o que pode ocorrer devido a uma impulsividade. Então, esses dois padrões aqui, eles são bastante comuns e a gente deve estar bastante atento a esses dois tipos de padrões que acontecem. Às vezes, a pessoa que ela não tem erro nenhum, mas é muito lenta, ou às vezes aquela pessoa que é muito rápida, mas erra muito. O ideal é que ela seja rápida o suficiente para acertar tudo, né? Isso seria talvez o melhor desempenho, o melhor padrão de resposta. Algumas coisas que a gente precisa pensar também é que em teste de atenção sustentada vai acontecer uma piora ao longo do tempo. Uma coisa que a gente precisa pensar é como essa piora acontece em comparação a outras pessoas. Isso vai depender muito do controle mental, da memória de trabalho em um longo intervalo, ao longo de um intervalo de tempo, para a gente ver como esse desempenho vai acontecendo ao longo, né, do tempo. Aqui é um pouco aquilo que eu falei anteriormente, né? Com 4 anos você tem um salto nessas habilidades voluntárias, onde o input social ele vai ser muito mais importante, ou seja, você vai direcionar para onde você quer direcionar a sua atenção, né? Aspectos que são relevantes no ambiente, a tarefa é inibir respostas que chamem a atenção. As dificuldades atencionais elas tendem a ser estáveis ao longo da vida. Veja aqui, crianças de 4 anos, né, elas já conseguem fazer muito mais atividades governadas por regras, inspirar por instruções e prestar atenção em eventos desinteressantes. Isso porque essas áreas elas já estão um pouco mais desenvolvidas. A gente pode pensar uma metáfora para tentar explicar a atenção como um holofote, onde esse holofote ele direciona, né, a luz para vários ambientes. Esse holofote ele pode abrir o seu foco e no momento que ele abre o seu foco, ele percebe menos os detalhes do ambiente, ou a gente pode fechar o foco e direcionar essa luz para um lugar muito específico, tentando perceber cada detalhe. Essa seria uma forma da gente tentar explicar a nossa atenção, ou muito mais uma atenção executiva voluntária, onde a gente pode estar tendo muito mais uma orientação exógena. Essa orientação exógena é a orientação onde o que está no ambiente chama a nossa atenção, ou a gente pode ser muito mais guiado por uma atenção endógena. A atenção endógena é aquela que a gente vai direcionar para onde é que a gente vai olhar. Então, por exemplo, imagine que você está passando na rua e passa uma pessoa com uma camisa verde-limão. Nesse caso daí é uma atenção muito mais exógena, porque aquela camisa verde-limão vai chamar a sua atenção, ou seja, a tarefa do ambiente chama muito mais a sua atenção. Ou você deve estar querendo comprar, sei lá, uma calça ou uma blusa branca, e aí você está passando na rua e você gostou de uma blusa branca que alguém passou, onde você vai buscar muito mais uma orientação endógena para você prestar atenção como é aquela blusa branca para você comprar uma parecida. Então aqui a gente diferencia um pouco esses dois tipos de atenção. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que aqui é muito mais fácil para encontrar o T azul. Nesse caso a gente encontra rapidamente ele aqui. Mas por quê? Porque aqui você tem uma orientação muito mais exógena, onde facilita com que você encontre. Né? Esse T ele chama a atenção. No entanto, para você encontrar esse mesmo T azul aqui, ele já é um pouquinho mais difícil. Não tanto. Mas a gente pode identificar ele aqui. Mas aqui nesse caso você já tem que direcionar muito mais uma atenção endógena, onde você voluntariamente tem que tentar procurar esse estímulo daqui. Eu gosto muito dessa imagem que ela resume um pouco os 3 níveis de atenção que a gente falou um pouco aqui. O alerta, a orientação e a atenção executiva. Né? O Posner, ele apresenta essa imagem e é um dos principais expoentes quando você vai estudar atenção.
Então a gente pode ver aqui ó, que em áreas pré-frontais vai ser muito influenciado por áreas muito mais executivas, onde a gente tem áreas aqui, ó, giro cingulado anterior e córtex pré-frontal. Tem também áreas de alerta. A gente vê aqui em áreas mais parietais já está muito mais ligado ao estímulo de orientação, né, de onde a gente está, a orientação, onde a gente se encontra, o que chama mais a atenção, alerta e também orientação aqui em muitas áreas de alerta e orientação. Aqui também áreas do tronco encefálico muito mais ligado também a áreas de alerta e orientação. Então aqui a gente pode resumir as áreas de atenção do nosso cérebro nessas três grandes áreas: áreas do tronco encefálico, áreas do lobo parietal e áreas do lobo frontal. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, é só fazendo mais essa representação mesmo e os tipos de atenção. Que eu vou falar, né, já para finalizando mais a nossa aula, alguns testes de atenção. Agora saiu uma versão nova, o teste D2 de atenção concentrada, né, um teste de atenção com o objetivo de avaliar, né, essa atenção. Veja que ela é bastante ampla, de 9 a 52 anos, né, e avalia vários aspectos da atenção, como rapidez, exatidão, qualidade na atenção e flutuação no tempo, porque ele tem várias etapas e a gente vai vendo como essa pessoa vai se desempenhando nessas várias etapas. Depois a gente pode estar vendo mais detalhes em outros momentos. O teste de atenção por cancelamento é um teste clássico de atenção. Em geral, você tem que tentar identificar aquele alvo e fazer uma marcação ou um determinado tipo de estímulo, né? Então aqui, por exemplo, você tem que identificar aqui toda vez que acontecer essa cruz. Agora você identificar a estrela que venha depois da cruz. E aí você, em geral, tem um tempo e aí a pessoa precisa ir selecionando. Nesse caso aqui ela pode, né, ser uma atenção mais seletiva, aonde, né, ela precisa identificar todas as cruzes. Aqui você já precisa ser uma atenção mais dividida, porque aqui você tem que achar a cruz, aqui você já tem que achar o círculo e aqui você já tem que achar mais o retângulo. Então aqui você pode ir, por exemplo, diferenciando os tipos de atenção. Um outro tipo é o teste de atenção alternada. Também veja que ele é bastante amplo, onde você tem que identificar certos tipos de estímulo alternando a atenção. O teste de atenção dividida também mede a capacidade de dividir a atenção. Vou falar mais uma vez aqui do teste do TAVS, que ele acabou de ser lançado também, uma nova edição, né, pelo professor Neander. É um teste computadorizado, consiste basicamente em 3 tarefas, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, né? A tarefa 1, eu vou passar logo aqui, que eu acho que fica mais fácil, depois vocês podem ler com mais calma o slide. A tarefa 1, ela é uma tarefa seletiva, onde basicamente você tem que identificar esse estímulo à medida que esses animaizinhos vão aparecendo. E aí toda vez que esse estímulo aparecer, você tem que apertar um botão no controle, é um teste informatizado. Aqui são para crianças um pouco menores, aqui são para crianças um pouco mais velhas. Nesse caso, o estímulo-alvo é esse jogo da velha aqui. Aqui são alternância de conceitos, então aqui isso daqui fica piscando e variando. Às vezes você tem que apertar o botão quando eles são iguais e às vezes tem que apertar quando são diferentes, só que isso fica variando. Às vezes ele fica vermelho, ou seja, diferente, mas são iguais. Às vezes ele fica verde, mas são diferentes. E aí você tem que ficar alternando e apertar exatamente quando eles estão parecidos. E aqui é uma tarefa de atenção sustentada, né? A tela fica preta quando esse estímulo aparece na tela. Ele deve apertar o botão mais rápido que a pessoa que está sendo testada, o mais rápido que puder. Esse teste dura alguns minutos e aí você vê o tempo que a pessoa aperta o botão e responde aquele tipo de tarefa. Então, para finalizar essa aula, né, com vocês, dessa aula de atenção, a gente pode pensar a atenção como sendo dividida em vários tipos e definições. Pensando naquele fluxograma que a gente falou um pouco, a gente tem a atenção voluntária e a atenção involuntária. A atenção involuntária está muito mais dividida em alerta e orientação, e a atenção voluntária ou executiva está muito mais dividida em atenção dividida, seletiva e sustentada ou concentrada.
Então agora a gente já consegue definir melhor os vários tipos de atenção. As áreas cerebrais associadas à atenção, que eu fiz um pouco aquele resumo, principalmente áreas pré-frontais, parietais e áreas do tronco encefálico. A atenção, ela é uma habilidade que é transversal a várias funções cognitivas, por isso é importante que a gente, em geral, avalie a atenção, mesmo quando você não tem diretamente uma queixa da atenção. E é possível avaliar a atenção com diferentes instrumentos, alguns foram apresentados aqui, mas existem outros. No SATEPT, a função atencional é uma das tarefas, é uma das funções que mais tem testes padronizados. Então, acho que hoje foi mais essa visão geral sobre a atenção. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, podem deixar comentários, mandar e-mails ou mensagens. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.